Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou contar para vocês a minha experiência com o livro Grande Sertão Veredas, que é um clássico da literatura brasileira. Então esse livro ele é feito pelo João Guimarães Rosa, que é considerado por muitos um dos maiores escritores da língua portuguesa, e ele realmente é fenomenal, o trabalho dele é incrível, deslumbrante. Mas no vídeo de hoje eu quero ser bem sincera sobre a minha opinião do livro, o que eu achei e como que eu cheguei a essa leitura. Primeiramente, sendo sincera, como eu já disse, eu tinha medo de ler o Grande Sertão, por motivos que sempre que eu conversava com alguém sobre o livro, as pessoas me falavam que era uma leitura muito difícil. Tanto professores quanto vídeos no YouTube mesmo que eu ia pesquisando, me falaram que era uma leitura difícil. Pelo motivo do livro ser um diálogo, ele é um monólogo. Então, ele não tem parágrafo, ele não tem capítulo, ele não tem título, ele não tem nada. Você pode perceber que ele é totalmente como se fosse uma conversa mesmo. Ele não tem capítulo, não tem absolutamente nada. Esse meu livro aqui, do Grande Sertão, ele é da Companhia das Letras, que é uma edição que chama Companhia de Bolso. Ele é um pouco menorzinho, como vocês podem ver. Ele é uma edição nova. Eu comprei essa edição, porque me indicaram, falaram que era uma edição nova, que ela era tinha novidades, que era um texto mais fácil, de certa maneira. Então eu acabei comprando ela, mas eu vi que tem outras, inúmeras versões, tanto da Companhia das Letras como de outras editoras, que eu acredito que deve ser muito, muito boa. E é um livro que eu pretendo ler ele no futuro, com certeza, porque eu acho que minha visão dele no futuro, daqui a uns anos, vai ser totalmente diferente da agora. Porque, de certa forma, eu acho que para você ler um livro de literatura clássica, ou um autor como o João Guimarães Rosa, você já tem que ter uma bagagem muito grande, uma experiência muito grande para você entender o que ele quer passar. Porque até hoje é um livro repleto de enigmas, que historiadores, que pesquisadores ainda não conseguem decifrar, ou tão incrível foi a mente do João Guimarães Rosa. Mas falando um pouco sobre o livro. Ele vai contar a história do protagonista, que é o Riobaldo. Ele era um jagunço. Então, na história, ele já começa sendo um velho jagunço que cansou dessa vida e decidiu comprar uma fazenda e viver na tranquilidade. Até que um dia chega um jovem doutor e se hospeda na fazenda dele. E ele começa a contar para esse rapaz, para esse jovem, como foi a história de vida dele, a história de jagunço, todo o repertório que ele passou na vida. Então, a história segue em volta do Riobaldo e a história de vida mesmo que ele passou. E aí já vai ter outros vários protagonistas, como eu não me lembro agora o nome exato dele, mas o parceiro do Riobaldo, o Joca Ramiro, entre outros protagonistas que no momento eu não lembro agora, porque são vários. Já faz um tempinho que eu li ele também, eu acabei demorando para fazer esse vídeo. Só que vai girar em torno da vida do Riobaldo. Uma das questões mais interessantes do livro é, sem dúvida, o regionalismo que ele passa, que ele transmite. Então, a história inteira é narrada nesse ponto. Por isso que ele é considerado um pós-modernismo. Porque no pós-modernismo, os atores eles já começavam a falar mais sobre o regionalismo. Então, por isso que o Guimarães, nesse livro, ele é considerado um pós-modernista. Então, o fundamental da obra dele é que ele é regionalista. E outra parte que é muito interessante do livro, sem dúvida, é o narrador. É a maneira como o Riobaldo vai narrar a história. Dessa maneira de monólogo, dessa maneira de conversa. É algo muito interessante, que eu considero excepcional no livro. Mas aí já chegou um ponto que eu tive muita dificuldade na leitura. Como as pessoas sempre me disseram, que não era uma leitura fácil. E realmente eu achei uma leitura muito difícil para mim. Pela primeira questão, o tempo. A maneira como ele vai narrar. Então ele é formado por 5 linhas temporais. E elas vão, de certa forma, se intercalando ao longo do livro. Então, o Riobaldo começa por uma linha, depois ele troca para outra, ele volta bem para a juventude dele, depois ele termina quando ele já está idoso, aí ele volta num tempo. Então, tem 5 linhas temporais ao longo do livro, e elas vão, de certa forma, se intercalando ao longo dele. O que eu achei uma coisa interessante, claro, mas eu acho difícil de ler. Na minha opinião, eu achei bem difícil de ler a leitura. Às vezes não tinha certeza que qual época que tava, ou o que ele tava contando, se era do presente, se era do passado, se era muito tempo atrás, quando ele era criança. Enfim, tem várias questões do tempo. Mas, de certa forma, é um livro que, como eu disse, tem muitas questões importantes nele.
principalmente que o Reobaldo ele fala toda hora sobre o bem e o mal, sobre Deus e o diabo, sobre questões da nossa alma mesmo, questões que envolvem uma grande reflexão em torno disso. E também, claro, tem pontos fundamentais que já chega a ser do regionalismo, que é sobre o sertão. O João Guimarães Rosa, ele narra o sertão de uma maneira excepcional, magnífica. Do sertanejo, do homem sertanejo, de como é a vida nesse ambiente. Então, é algo que, se você não conhece, você acaba tendo conhecimento amplo em torno disso, só pela linguagem que ele usa. Parece que é realmente o que ele está vivendo e ele está contando para nós de uma linguagem bem sertaneja que as pessoas do sertão usavam. Então, essas são as questões fundamentais do livro que eu achei muito interessante. Como eu disse, o João Guimarães Rosa, ele foi um poeta, ele foi um escritor, ele foi diplomata, ele foi um homem excepcional, que até hoje tem muito o que se falar dele, e é realmente um livro que todo mundo deveria ler, é um livro que todo mundo deveria ler em qualquer momento da vida. Como eu disse, eu pretendo ler ele em outra fase da minha vida, mas hoje já valeu muito a pena de eu estar tendo contato com a literatura brasileira dessa forma. Pretendo ler, eu já li muito literatura brasileira, principalmente na escola, mas eu acho que no momento eu tenho que ler de uma visão diferente. Todos os autores brasileiros são incríveis e merecem muito, muito reconhecimento. Isso aqui é um livro para todo mundo que deveria ser obrigatório ler pelo menos uma vez na vida. Então essa é a minha opinião sobre o Grande Sertão Veredas. É excepcional, deve ser lido e com certeza é um livro que vai ficar aí para sempre em nossas mentes. Obrigada, até breve.